Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Mais um dia estamos aqui para estudar a lição e hoje, segunda-feira, dia 13 de julho. Promessas para a jornada. Mas antes, convido você a me acompanhar aqui para que nós possamos fazer uma oração. Então, vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a Sua palavra. Fica, por favor, com cada um de nós, nos ajudando, nos guiando, nos mostrando o caminho certo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Aqui se inicia da seguinte maneira, mas antes, um disclaimer aqui, um parêntese, né? Eu espero que o áudio esteja melhor. A última vez aí que eu acabei fazendo, né, a gravação foi pelo celular e acredito que dá para ter uma diferença grande, né, em relação aos ruídos, né? Agora mesmo eu tô ouvindo os passarinhos cantando, mas é, pelo computador acaba se tendo essa maior qualidade, né? Então não vai ficar ouvindo tanto o barulho de fora ou o próprio ruído, né? Como já o nome já diz. Mas enfim, falando isso, né? Vamos continuar aqui. Diz o seguinte: em João 13, Jesus dá a dura notícia de que um dos discípulos estava prestes a traí-lo. Em João 14, ele anuncia algo igualmente triste: precisava deixá-los. Os discípulos haviam construído memórias com Jesus, viajavam juntos, comiam juntos, trabalhavam juntos, compartilhavam a vida. Sem dúvida, sentiam que a caminhada com o Mestre estava apenas começando. É difícil medir o quanto lutaram para aceitar que Jesus estava indo embora. A simples, id- a simples ideia de se separar dele os deixou arrasados. Contudo, Jesus descreveu sua partida como algo que seria para o bem deles. Prometeu preparar um lugar no céu para eles e para nós, e voltar para buscar aqueles que creram nele. Naturalmente, os discípulos queriam entender melhor para onde o Mestre estava indo. Ele explicou que estava indo para seu pai, o que despertou ainda mais perguntas. Então Jesus disse: se vocês me conheceram, também conhecerão o Pai, o meu Pai. E acrescentou: quem vê a mim, vê o Pai. Essa é uma verdade profunda. Muitas pessoas ainda têm visões distorcidas de Deus, Pai. Imaginam que Jesus é cheio de amor e graça, enquanto o Pai é severo e exigente, como se Jesus precisasse apaziguar a ira dele, para que ele nos amasse. Cristo deixou claro que não é assim. Por esse texto, entendemos que Deus, o Pai, é como Jesus. Tudo o que Jesus faz é exatamente o que o Pai faria. As palavras de consolo que Jesus transmitia vinham do Pai, e as obras poderosas que realizava expressavam sua perfeita união com Ele. Duas vezes, Cristo tranquilizou os discípulos, dizendo que o Pai estava pronto para ouvir e responder à oração deles. Ele corrigiu a ideia de um Deus distante, indiferente. O Messias queria que seus seguidores soubessem que Deus está perto e pronto para ajudar. O Salvador gravou no coração de seus discípulos que tanto ele quanto o Pai queriam habitar com eles, e essa verdade se tornaria essencial porque eles estavam prestes a abandoná-lo, deixando-o sofrer sozinho. Quando pecamos e a culpa toma conta, muitas vezes achamos que Jesus não quer mais estar conosco, mas ele já sabia que isso aconteceria. Por isso, deixou promessas claras de que quer permanecer ao nosso lado e revelou que o Pai também é assim. Perdão. Bem, aqui lemos um pouquinho, né, sobre promessas para a jornada, né, e é exatamente isso. Jesus, por mais que ele tivesse, né, realmente perto ali da sua morte, da sua crucifixão, e soubesse que ia ressuscitar, mesmo assim, ele fez promessas, né, mesmo assim, ele realmente animou os discípulos nessa parte, né. É interessante ler que, para os discípulos, eles estavam apenas começando, né, a jornada com o mestre, né, não fazia nem né, fazia praticamente, 3 anos, né, que eles estavam juntos, caminhando, e é um tempo muito curto, né, a gente olha, né, estamos em 2026. Poxa, 2026, para 2020 passou tão rápido, né, foram 6 anos, o dobro do tempo. Então para os discípulos, tudo aquilo ainda era novo, eles ainda estavam começando, entendendo, aprendendo, né, apreciando o momento com Cristo. E aí, de hora para outra, né,
Jesus vai e já fala que é o fim, né? O fim no sentido de que ele morreria, ressuscitaria e que eles não estariam mais juntos por, um, por esse período de tempo aqui na Terra, mas que ele iria voltar, né? E é exatamente aí que nós devemos, né, realmente mirar os nossos esforços, né? E entender, não necessariamente que estamos sozinhos, né? Às vezes, no dia a dia, nos problemas da vida que nós temos, a gente tende a pensar, achar que estamos sozinhos, de que Deus não está conosco, de que Jesus, se existe, nos abandonou, né? Ou até mesmo, né, como a lição fala, de que Jesus ele quer o nosso bem, mas Deus quer o nosso mal, e aí Jesus tem que ficar fazendo esse meio termo entre, não, Senhor, não faz isso. Não funciona. Deus, o Pai, quer o nosso melhor, Jesus ou Espírito Santo. As três pessoas da divindade estão fazendo todos os esforços para que eu e você se arrependamos e possamos realmente alcançar um dia o céu. Mas precisamos fazer a nossa parte, né? Então a primeira coisa seria essa. E aqui a lição ainda colocou também uma pergunta: quais ideias equivocadas sobre o Pai você já teve? Como as palavras de Jesus ajudam a corrigir isso? Acredito que todo mundo, em algum momento, ou pelo menos boa parte dos cristãos, já teve a ideia de que Deus, ele é um Deus que gosta do sofrimento, de que a ideia de inferno vem exatamente dele, né? E isso muito também eh, pelas séries, pelos desenhos e tudo mais, sabe? Onde tem aquele inferno e onde Deus ele criou o inferno e ele simplesmente quer que você faça tudo certinho, senão ele joga você lá, né? E aí a gente tende a pensar, não em Jesus, mas a gente tende a pensar em Deus o Pai, nessa figura, né? Porque é a figura que eles colocam. Isso é de maneira totalmente equivocada, não é? Deus que traz o mal e a gente entendendo isso, a gente consegue realmente ter um panorama geral, uma visão mais geral do que de fato realmente acontece, né? Acredito que um dos maiores problemas que temos hoje em dia é exatamente com isso, com séries, com filmes, porque eles vão colocar que o mal é relativo, que muitas das vezes é o ser supremo, que é o ser mal, né? Os próprios Vingadores, né? Se vocês forem assistir, vocês vão ver que de fato é exatamente isso, né? A Terra tá em paz, em harmonia, e aí chega, né? Um ser supremo, e esse ser quer voltar e quer destruir tudo para fazer um mundo onde não tem mais problema nenhum, mas ele de fato é a ameaça e tem que ter o heróizinho, né, para poder corrigir isso, né? Então, acredito que sim, a maioria das pessoas já tiveram uma visão equivocada de Deus, onde Deus é o problema, mas infelizmente muita dessa situação, né, que acontece é exatamente pelo que a gente consome, até mesmo as pessoas que a gente anda, né, a visão que a gente tem da vida, né? Mas que Deus possa estar nos ajudando a não ter esse tipo de visão. Pelo contrário, né? Se a gente for ver o que de fato realmente aconteceu, né? Foi que Jesus, né? Deus, ele entregou o único filho dele, né? Jesus, para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação, né? Então, assim, pelo contrário, né? Não é Deus que fez o problema. Nós somos o problema. Satanás acabou realmente despertando toda essa dificuldade. Adão e Eva caíram, mas é Jesus, Deus o Pai, o Espírito Santo, que vem a cada dia trabalhando no plano da salvação para que nós possamos um dia não sofrer mais nesse mundo. Enfim, essa foi a lição, uma lição bem tranquila, né? Essa lição de segunda-feira, promessas para a jornada, né? E agora vamos estar fazendo aqui uma breve oração para finalizar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, aprendendo mais sobre o Senhor. Que o Senhor possa estar não só comigo, mas com cada um de nós, possamos realmente entender o que o Senhor quer para as nossas vidas e realmente ser pessoas melhores. Fica conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém.